Olá, eu sou a Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos aqui para gravar mais um episódio para o nosso canal, que é patrocinado pelas Irmãs do Previdenciário. Aqui a gente fala de direito previdenciário, direito das pessoas idosas. Hoje nós vamos falar dos direitos das mulheres. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar sobre os tipos de crime, os tipos de violência, infelizmente, que são cometidos contra as mulheres. E vamos aqui trabalhar no combate a esse crime, né? Violência contra a mulher é crime e precisa ser combatida. No dia 8 de março, então, como eu já disse, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, e é um dia para a gente celebrar também conquistas sociais, econômicas, políticas, culturais, não só falar de violência. E, por isso, a gente trouxe uma mulher com representatividade, uma mulher muito especial, uma querida amiga, advogada, presidente da CAAS também, do Espírito Santo, para a gente refletir sobre esse assunto, o tema mulheres. Seja muito bem-vinda, doutora Kelly Andrade. Obrigada, Juliana, os íntimos, né? Isso, com certeza. É um prazer estar aqui nesse dia tão especial, que é um dia que a gente trabalha a conscientização, né? A gente reporta o dia para o mês, então março é o mês das mulheres e é realmente um período de celebração, mas também de reflexão. A gente celebra o que conquistou até aqui. Essa semana conquistamos, por exemplo, o direito, celebramos a conquista do voto feminino, né? Teve uma data comemorativa também que celebra o voto feminino. E agora, no mês de março, a gente celebra as conquistas para as mulheres em busca da equidade, da igualdade, de respeito, de direitos, sobretudo. E é um momento de reflexão também, de tratarmos sobre aquilo que podemos evoluir e crescer ainda para chegar no nosso ideal que a gente pretende, que é a equidade, né? Com certeza. A luta é bem grande para a gente, né, Kelly? Muito maior até que para os homens, né? Para a gente conquistar os nossos espaços. Mas é válido, né? Vale a pena. E falando nisso, assim, na sua opinião, o que nós mulheres podemos fazer para a gente se ajudar, né? Ajudar uma mulher que esteja aí sofrendo algum tipo de violência. Sabemos que a violência ela não é só física, porque a física ela é bem aparente, você olha e sabe que está tendo algum problema ali, né? Mas tem a emocional, tem a psíquica também, que é muito forte, né? O que nós mulheres podemos fazer para a gente se ajudar? Perfeito. Começando de casa, criando filhos que respeitem as mulheres, né? Então, partindo da nossa casa, eu tenho um filho de 15 anos e é sobre isso que eu converso com ele todos os dias, sobre a importância dele respeitar a mulher, porque isso é muito cultural e social. O nosso machismo, né, estrutural, ele vem de centenas de anos. E nós combatemos agora o que já vem de muito tempo, de muitas gerações. Então, nosso papel como mães e mulheres é criarmos filhos que defendam os direitos das mulheres, que compreendam, que tenham consciência em relação ao papel da mulher e o respeito à mulher. O primeiro passo. O segundo passo é nós estarmos em locais de ajuda. Nós sabemos como empoderar, como conscientizar, como sermos solidárias. E hoje nós temos esse papel. E todas nós temos, não é a Juliana, não é a Kelly, são todas as Marias desse Brasil que têm o papel de empoderar as outras. Então, a maior fonte hoje de ajuda é quando você consegue retirar alguém desse ciclo de violência, através de conselho, de orientação, de suporte, da rede de apoio que você acaba informando, a pessoa não sabe que tem. Então, nosso papel hoje é muito mais do que fazer uma campanha que se limite à campanha, mas uma campanha real do dia a dia. Todas nós convivemos com muitas mulheres, né? As mulheres gostam de estar juntas, de ser amigas. Minha filha hoje está arrumando para a escola, se maquiando, com um vídeo com a amiguinha dela também se maquiando para ir para a escola. Então, assim, a amizade feminina é isso, né? Mas até que ponto a gente consegue salvar mulheres em razão da nossa amizade? Então, o papel não é só nos ajudarmos em relação à autoestima,
em relação à posição social, mas, sobretudo, a tirá-las do ciclo de violência. Então, nosso papel vai muito além daquilo que a gente imagina. Tem que ser uma militância real e não de rede social. E isso cabe a cada uma de nós fazermos em silêncio, sem alarde, sem holofotes, mas salvarmos todas as mulheres todos os dias, para que elas não fiquem no ciclo de violência sendo reféns. Porque a gente sabe que o ciclo de violência ele realmente te torna escravo, né? Ele começa com uma agressão e você se assusta e se posiciona, vem pedido de desculpa, vem a parte que quer te agradar, depois outra agressão maior ainda, e quando você está naquele ciclo, que você não consegue sair dele. Porque você ama e você tem que ser defendida do seu próprio sentimento. Então, eu costumo falar muito sobre isso, né? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher dela própria, em primeiro lugar, e não do homem ou de quem pratica violência contra ela. Isso é em segundo lugar. Em primeiro lugar, é proteger a mulher do próprio sentimento dela, do afeto dela. Porque é o afeto que faz a mulher permanecer no ciclo de violência. É o afeto que faz ela se sentir culpada por algo que ela não tem culpa, que ela é vítima. É o afeto que faz ela retirar uma denúncia depois de ter feito, porque fica com pena do agressor. Então, a mulher ela é vítima do próprio afeto. E a Maria da Penha fala o seguinte: o seu afeto não está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar. E o seu afeto não pode te boicotar. Então, a Maria da Penha ela veio com esse objetivo, de proteger a mulher do sentimento dela. Verdade, doutora Kelly. É uma reflexão profunda sobre esse assunto, né, que nós, mulheres, acabamos ficando assim também um pouco balançadas com isso, né, porque dificilmente a gente tem aí a informação de pelo menos uma mulher que tenha sofrido algum tipo de violência, né? Dificilmente alguma mulher não tenha sofrido nenhum tipo de violência, né? E realmente é um assunto assim bem delicado que eu fico bem comovida com isso, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, porque muitas mulheres sofrem, estão nesse ciclo, estão nessa lama, cegas, sem saber efetivamente que estão passando por alguma violência, né? Eu me recordo uma vez que eu fui dar uma palestra, inclusive, sobre esse assunto, sobre os tipos de violência contra as pessoas idosas, e tinha uma pessoa, né, assistindo, que depois, ao final, falou: olha, pelos exemplos que eu tinha levado, a pessoa falou: eu enxerguei que eu estou vivendo uma violência, eu não sabia que isso aí que você exemplificou era uma violência contra a mulher. Então, assim como também tem a violência contra as pessoas idosas, que nós já falamos sobre isso aqui hoje também pela manhã com outro entrevistado, a violência contra as mulheres ela precisa ser falada, né, doutora Kelly, e falada com exemplos também, para poder abrir os olhos das mulheres. A gente sabe que, na realidade, não é algo fácil de se libertar, mas que é necessário, porque depois que a gente vê os históricos das mulheres que se libertaram de um relacionamento abusivo, a vida nova que essa mulher tem, a alegria que ela carrega nos olhos, né, no sorriso, ela volta a viver, isso é libertador, é uma conquista muito grande, né? De fato, e você falando sobre a informação que empodera, que te dá condições de se libertar dessas prisões, né, que nós vivemos, sociais e de violência. Eu estava pensando aqui que a violência doméstica e contra a mulher, ela não tem grau de instrução, não tem renda financeira, não tem status social. Todas as mulheres estão sujeitas, independente de cor, idade, raça, classe social, tudo. Independente de todas as mulheres estão sujeitas a isso. E da onde que vem isso? Né? Do machismo. Criou-se um tabu muito grande em torno dessa palavra machismo e da palavra feminismo. Como se fossem extremos ou vantagens e privilégios, como se fosse mimimi. E criou-se um tabu por desconhecimento. Por desconhecimento. O machismo é aquele que coloca a mulher abaixo do homem, que coloca o homem como superior à mulher por ela ser mulher.
É esse mesmo machismo que objetifica a mulher, que a vê como objeto. É esse mesmo machismo que agride a mulher e pratica violência contra ela, por entender que há uma superioridade no gênero. É esse mesmo machismo que culmina no feminicídio. Então, a origem de todo mal está no machismo, que é a ideia de que o gênero masculino é superior ao feminino. Isso vai desencadear em todos os tipos de violência. Por isso, não basta sermos feministas e defendermos a igualdade, a equidade, o respeito. Nós temos que ser antimachistas. O mesmo letramento que a gente tem que ter em relação à raça, tem que ter em relação ao gênero. Então, hoje precisamos de um letramento antimachista, para que, acabando com essa ideia de superioridade, de diminuição da mulher em razão do gênero, a gente acabe também com as formas de violência contra a mulher. Exatamente. E você conhece algum caso que você possa partilhar com a gente? Nós temos, infelizmente, temos muitos casos, né? Nós, como advogadas, nós somos receptoras das coisas ruins que acontecem, né? Tudo o que acontece de ruim na sociedade chega no nosso escritório, porque configura uma violação de lei, de direitos, né? De respeito, e nós, como instrumentos e ferramentas de justiça que somos, né? Como advogadas, a gente acaba recebendo, tendo receptoras dessas coisas todas ruins que ocorrem. E uma delas é a violência contra a mulher, que, infelizmente, ainda é muito recorrente, né? Mas, recentemente, na verdade, ontem, eu recebi uma mensagem de uma cliente que eu atuei para ela em favor da filha dela, menor de idade, muitos anos em questões de família. E ela se mudou para Portugal. Hoje, a filha menor, que eu conheci desde bebezinha, está com 16 anos. E ela me relata que essa filha está num relacionamento já, no namoro, e no meio do shopping, agora recentemente, não sei se foi no final de semana, se foi um dia antes dela me contatar, mas foi bem recente, o namorado dela pegou no pescoço dela. E todos viram. A mãe orientou, conversou com a filha quer continuar nesse relacionamento, nesse namoro, pelo afeto. Talvez dependência emocional, por várias circunstâncias, né, que nós não sabemos nominar. Só quem vive, né, que sabe. Mas sabemos que ela está numa relação abusiva. Sabemos que ela é vítima de uma violência. Ele já começou pegando no pescoço dela. Imagino que já deve ter feito em relação à violência psicológica, à violência verbal, né, a todos os outros tipos de violência que nós conhecemos. E a mãe conversou e ela quis continuar nessa situação. E lá no país onde ela está, que é em Portugal, torna-se obrigatória a assistência à mulher. Ainda que ela não queira, ela vai ser obrigada a passar por um programa. E ela me fez contato comigo para me consultar, porque parece que o pai, que está aqui no Brasil, vai ter que dar anuência para isso. Como a filha menor, tem 16 anos, relativamente, né, capaz aqui para a gente, e lá suponho que seja também, mas o pai tem que anuir com esse programa que é compulsivo. É um programa que você tem que participar obrigatoriamente. E aí eu falei com ela que, certamente, já que é a lei do país, né, teria que ter essa anuência, porque ela tem uma guarda, salvo engano, compartilhada, né? Mas poderia emancipar também. E perguntei se emancipando havia um programa compulsório também lá. Ela falou que sim, que ainda que ela fosse maior, né, por emancipação, ela teria que ser obrigada a passar por esse programa. E eu achei isso incrível. Porque é o Estado protegendo a mulher dela mesma, do próprio sentimento dela. Incrível mesmo. E esse é um caso clássico de uma violência tão precoce, né, ainda na adolescência, né, aos 16 anos, e que ainda falta maturidade que nós temos hoje, né? Eu, aos 42 anos de idade, tenho uma compreensão de tudo que eu não tinha aos 16, aos 22, aos 32. Então, o que torna ainda mais vulnerável a mulher em razão dessa falta de compreensão do todo, né? Então, é um caso clássico de violência em que a família tem que intervir a fim de proteger uma filha, né? Verdade, Kelly. O que eu vejo é realmente assim, a importância que tem a família nesse momento, porque os relatos que a gente escuta é que realmente não é fácil, né, de se desfazer de um relacionamento quando tem o afeto, como você disse.
e tirar a venda do olho daquela mulher e encorajá-la a romper. Né? E eu tenho acompanhado muito o assunto sobre narcisistas, né, psicopatas, porque a gente precisa estar por dentro disso também, né? Que eles estão espalhados por aí, não só num relacionamento amoroso, mas em outros sentidos também, né? Como clientes, como colaboradores, o que seja. Acho que é importante a gente ter esse conhecimento. E as indicações dos especialistas, né, para aquelas mulheres que estão vivendo um relacionamento doentio, um relacionamento problemático que envolve narcisistas, psicopatas, é o afastamento mesmo e o rompimento. Não adianta tentar dar uma segunda chance, conversar e etc. A indicação dos especialistas é o rompimento. E muitas vezes a mulher não está preparada e ela não quer romper aquele relacionamento porque tem um afeto. E aí, realmente, uma rede de apoio é extremamente importante para que essa mulher possa se libertar. Né? Como eu falei, conheço algumas situações de libertação, de relacionamentos assim, e que depois que a mulher se liberta, é uma vida nova, vale a pena. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, né? Mulheres advogadas também, né? Nossas colegas aí do nosso ramo, algumas mulheres que estejam passando por algum tipo de violência. Você que é uma mulher empoderada, né? Que tem uma representatividade na CAAS, da OAB do Espírito Santo, que você possa aí deixar uma mensagem também de encorajamento para essas mulheres, algum direcionamento, algum canal de denúncia. Eu acho que o empoderamento ele passa pelo amor próprio, né? Então, o que eu percebo hoje é que o que liberta uma mulher é o amor próprio maior do que o amor ao outro. É amar a si muito mais do que amar ao outro. E hoje, a minha mensagem para todas as mulheres que estão aí nos assistindo, né? As advogadas, as mulheres de todas as profissões, as mulheres que trabalham, se dedicam ao seu lar, aos seus filhos, sua família, todas as mulheres, de onde estiverem, da idade que tiverem, da profissão que tiverem, da ideologia que tiverem, amem-se em primeiro lugar. O amor próprio ele é libertador. É quando a gente compreende que a gente tem que se amar em primeiro lugar. E nós somos suficientes para nós mesmas. E a gente quebra o vínculo de dependência emocional para ser feliz. Entende que nós somos donas de nós mesmos, nós somos as protagonistas das nossas vidas e só nós somos capazes de nos fazermos felizes, que não precisamos de mais nada para isso. Então, trabalhem o amor próprio, conscientizem o amor próprio, tornem isso, tem que internalizar o amor próprio, para vocês saberem que vocês são únicas, que Deus fez cada uma de vocês e jogou a forma fora, que Deus dá capacidade, competência, que a gente tem força e saúde para correr atrás e nos posicionarmos naqueles locais onde nós queremos estar. E saiam dessa zona de violência, porque isso é infelicidade. A vida é muito curta para ser infeliz, né? Então, libertem-se, amem a si mesmas e sejam felizes. Isso mesmo. A receita perfeita que Kelly Andrade trouxe aqui para a gente. Amor próprio é uma busca, né, Kelly? A busca diária, a gente olhar para dentro, se amar e, em caso de necessidade, buscar ajuda. Ajuda Perfeito. De um profissional, né? Nós temos os profissionais da nossa área que podem ajudar também essas mulheres, né, principalmente mulheres, que nós estamos aqui falando sobre o Mês Internacional da Mulher, março, e também ajuda de profissionais da área da psicologia, né, psicanálise, para que possam aí se libertar. Perfeito. A rede de apoio da mulher é muito extensa e muito desconhecida. Existem vários programas em que há psicólogos gratuitos online para vítimas de violência. Imagina. Então, a mulher que hoje é vítima de violência, quer se fortalecer para poder deixar um ciclo de violência e romper com ele, ela tem psicólogos gratuitos na rede mundial de internet, que pode atendê-lo de forma online. E isso é pouco divulgado. Na hora do desespero, a gente não sabe a quem recorrer, né? Nós temos como denunciar também de forma online.
e pedir socorro de forma online, sem ter que sair de casa. Existe hoje uma resistência em relação a procurar a porta de entrada, que é a delegacia, uma vez que muitas mulheres se sentem revitimizadas ao ter que se submeter a algum público, poder relatar um fato que causa dor e que a expõe. Mas não necessariamente tem que ser dessa forma. Existem outros caminhos que você pode procurar. E também, havendo um desconforto em relação àquela unidade policial, procure outra. Procure uma delegada da mulher, pessoalmente, e conte o seu relato. A Polícia Civil ela treina as mulheres delegadas, escrivãs, para poder receberem bem as policiais, as mulheres vítimas de violência. Então, assim, busque, de alguma forma, esse apoio, porque, muitas vezes, sem o apoio, não é possível alcançar o resultado. E nós temos que, em primeiro lugar, identificar que estamos sendo vítimas de violência. Em segundo, procurar apoio. Então, o primeiro passo é sempre esse, né? Exatamente. E, como você bem disse, tem um apoio da polícia, né? Temos também os CRAS, né? Perfeito. Os CRAS que também recebem essas mulheres vítimas de violência. Inclusive, numa própria consulta médica, a mulher que é vítima de violência, ela pode relatar para o médico e o médico acionar também a polícia, que seja. Hoje tem os cartórios também. Enfim, tem assim, inúmeros meios para que a mulher possa pedir essa ajuda. Como a Kelly falou, não tem classe social, né? Não tem cor, não tem questão financeira. Todo mundo, todas as mulheres podem ser vítimas de violência e a gente precisa se unir para poder combater qualquer tipo de violência contra as mulheres. E nós estamos aqui, né, Kelly, para te dar força, coragem, para que você possa buscar ajuda das pessoas certas, né? Buscar ajuda da vizinha que vai fofocar e contar para o bairro todo que você está sendo vítima, não. Verdade. Buscar ajuda com as pessoas certas, um profissional, um advogado, um psicólogo. Enfim, na delegacia, como a doutora Kelly falou, existem meios gratuitos que você possa buscar ajuda. Se ame, adorei essa dica, essa receita, e não deixe a vida passar. A vida passa muito rápido. E o processo de libertação de um relacionamento abusivo, seja de um chefe, seja dentro de casa, seja na igreja, seja onde for, ele é libertador. Né, Kelly? É isso. Agradecer demais a presença da Kelly Andrade. E eu queria, assim, fazer um bate-bola com você agora rapidinho, para poder conhecer um pouquinho mais. A Kelly Andrade, advogada, mãe, né, presidente da CAAS. Eu queria que você falasse para a gente, Kelly, o que é advocacia para você? Advocacia é ser uma resolvedora de problemas. Dos outros. Dos outros. Dos nossos também, né? Mas, sobretudo, de poder ajudar pessoas através do nosso ofício, que é um ofício muito especial, porque ele é realmente transformador. Então, a advocacia é isso, é a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Isso mesmo, bacana, que bonito isso, né? E doutora Kelly tem aí o ofício de advogada, presidente da CAAS, mãe. Tem um tempinho para a vida social? Hoje tenho. Não tinha, não, mas aprendi a ter. Né? Eu sempre me dediquei muito a trabalho, foquei muito em carreira, em trabalho, e acabei me deixando em segundo plano, em relação ao cuidado pessoal, a prazeres pessoais, hobbies pessoais. E, com o tempo, com o amadurecimento também, minha ficha caiu, ainda bem que não demorou muito para cair, né? E hoje eu dedico, sim, parte da minha vida para o exercício do amor próprio. Que maravilha. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Hobby? Gosto muito de dançar, gosto de praticar esportes e gosto de estar com família e amigos. Que bacana. Você tem algum ídolo? Muitos ídolos, né? Acho que o principal é Jesus Cristo, né? Nós somos cristãs e a gente tem uma referência do nosso ídolo número 1, que é Jesus Cristo. Com certeza absoluta. Kelly, quero te agradecer muito, em meu nome, em nome da minha irmã também, pela sua participação, pela sua disponibilidade, tá? Agradecer também por todo o serviço, todo o trabalho que você tem feito de forma voluntária para a CAAS, né? Obrigada. Que fazemos parte também como advogadas. Obrigada, parabéns pelo trabalho, pela sua dedicação como mãe, como mulher, né, como advogada. Que Deus te abençoe, ilumine seus caminhos, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, sucesso.